Vamos lá. Lideranças da oposição se reuniram para ver o resultado de mais uma pesquisa que testa os nomes da direita na disputa pela presidência em 2026. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado foram as opções do levantamento, que apontou uma vitória do ex-presidente contra o atual chefe do executivo. Olha só, o estudo foi feito pela Paraná Pesquisas, que entrevistou pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 14 e 18 de agosto e traz Bolsonaro com 37,4% das intenções de voto e Lula com 36,3%. Um dos principais objetivos da oposição é analisar os melhores colocados na pesquisa para que atuem de forma mais ativa, principalmente nas eleições deste ano, fortalecendo os nomes para a disputa nacional em 2026. Além disso, a direita se anima com a mudança na lei da ficha limpa, que pode levar o ex-presidente a recorrer de sua inelegibilidade. Ou seja, nós estamos em eleições municipais, só que a turma está de olho para 2026. Quem é que pode ganhar do PT? Estou falando porque aí esta pesquisa traz os nomes da direita. Todos esses governadores citados, Ratinho Júnior, Romeu Zema, o Caiado, o Tarcísio de Freitas e o próprio Bolsonaro e sua esposa. E a informação, meu querido Diego Tavares, é que o Bolsonaro ganharia do Lula. E aí? Olha, Koba, temos aqui de fato um cenário consolidado nesse sentido. Existe a margem de erro, então eu interpreto essa pesquisa praticamente como o mesmo empate que nós vimos nas últimas eleições presidenciais, na qual o presidente Lula foi eleito com uma margem mínima de votos, aí pouco mais de 2 milhões de votos. Agora, é interessante ver os nomes que seguem, né? Porque, de fato, como a situação hoje do Bolsonaro é uma situação de inelegibilidade, ele não pode concorrer e tudo que diz o contrário nesse sentido são meras hipóteses, é importante que, de fato, a oposição consolide um projeto que, tal como fez Bolsonaro em 2018, consiga aglutinar diversos setores da direita. E aí o que me chama muita atenção é o nome da Michele Bolsonaro, que vem se apresentando cada vez com mais força, como se fosse uma espécie de bolsonarismo 2.0, um bolsonarismo mais aprimorado, principalmente porque se trata da figura de uma mulher. E eu confesso que eu fico até curioso, já falei isso aqui no Linha de Frente, eu gostaria muito de ver uma eleição entre Lula e Michele Bolsonaro. Como que teria que fazer o Lula, um político já numa idade mais avançada, uma esquerda bem tradicional, para combater no lado oposto uma mulher de direita, uma mulher que traz toda aquela simbologia que ela carregou durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, a questão da inclusão, enfim, pautas que são abordadas muito amplamente no espectro da esquerda. Eu acho que seria uma eleição muito interessante e as pesquisas têm se consolidado nesse sentido. Eu acho que toda a direita, de modo geral, tem que ficar muito de olho aí na trajetória política da Michele Bolsonaro nos próximos 2 anos. Nós sabemos que existem algumas controvérsias dentro do próprio campo bolsonarista em relação ao nome dela, mas é inegável que é uma figura que cada vez mais ganha protagonismo no debate público para 2026. E o único nome de mulher, né, Priscila? Dentre todos esses nomes testados aí, a única mulher, Michele Bolsonaro. Koba, eu acho até que a gente já até falou sobre isso, mas é bom a gente ratificar que a mulher, ela chama o voto de outra mulher, claro que dependendo de outros fatores, não só pelo fato dela ser mulher, mas também a gente precisa colocar aqui que ela tem uma ala do cristianismo, do cristão, que segue com ela também. Tá? Então, e tem grande força. Aliás, que várias pessoas hoje estão se valendo dessa ala para até se eleger, porque é uma ala bem considerável. Mas a gente também não pode esquecer que eu acho que ela fica ali num quarto, quinto plano, porque eu acho que antes mesmo da Michele, o teste aqui, dar-se-á com o Flávio. Você fala bonito, hein, Priscila? Não, Priscila Temer, né, gente? Dar-se-á. Mesóclise. Então, ela... Dar-se-ará. Dar-se-ará. Então, a gente tem alguns outros testes. É claro, né, que lulismo e bolsonarismo, a gente tem essa questão da polarização, que inevitavelmente vai marcar a eleição, como tem marcado sempre, a questão desse ódio de rixa, né, enfim. Mas a Michele... e isso até já falei anteriormente, ela não tem hoje uma grande expressão. Por quê? Porque ela era, até então, a primeira-dama, enfim, diferente um pouco dos seus enteados, que já exercem cargos públicos e já são vistos nacionalmente. Então, eu penso que, primeiro, eles estão testando o Jair, que, como a gente viu na pesquisa, ele
faz, né, frente a frente aí com o atual presidente. Depois eu acho que vem o Flávio, não estou dizendo que ele tem expressão ou não, estou apenas aqui colocando que por uma ordem, né, de relevância entre os filhos. Aí o Eduardo, Carlos e depois vem ela, porque na minha concepção, tá, ela não é um Bolsonaro propriamente dito, o que faz com que afaste eventualmente as pessoas que gostam do atual presidente, sem contar que possa existir briga entre eles. Agora, uma coisa que eu acho que aqui é importante é o Tarcísio nessa pesquisa, né? Porque o Tarcísio, e aqui não estou questionando se ele é bom ou ruim, mas ele está sendo bem avaliado aqui no estado de São Paulo, mas fica mais na nossa bolha, né? São figuras que, por exemplo, o Romeu Zema, Minas, então são governadores que têm a sua relevância nos seus estados, mas que ainda não são nacionalmente conhecidos e que isso faz com que a Michelle eventualmente possa ir à frente deles, como aconteceu aqui. Por quê? Porque ela vinha junto com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, carregando os seus dentro aí do bolsonarismo. Agora, o fato de ser mulher de forma isolada, não acho que por si só fará com que ela avance aí nas pesquisas. Você concorda com a Priscila, Leandro? Porque, no meu ponto de vista, a Michelle é mais popular que os 3 filhos juntos. Eu também acho. Acho que pode juntar o Flávio com o Eduardo, com o Carlos, que a Michelle tem uma simpatia da população maior. Eu posso só... Claro. Assim, o que você quis dizer? Tradução simultânea. Não estou dizendo que ela tem menos ou mais. É que eu acho que o Bolsonaro prefere, eu estou dizendo eu acho, tá? Não tô, que prefere continuar com os filhos, não estou dizendo que eles tenham, até porque eu também concordo que ela tem... Falaria mais comigo do que eles, mas eu acho que dentro de uma ordem de preferência, os filhos... eu acho, do grupo. Mas a gente tem que ver o que o Valdemar prefere também, né? Então, eu não sei. Eu estou falando do grupo, né? O que eu vejo, o que eu acho. Que para manter o Bolsonaro... Não estou dizendo que ela não é Bolsonaro, porque ela é, né? Legalmente ela é. Mas para mantença desse preferindo o sangue. Isso, é isso. Traduziu para mim agora, Durso. Temos um novo tradutor-geral da República, PGP. Juntar os seus, entende? Vamos lá, Leandro Ferreira, a sua avaliação, você concorda? Concordo com a Priscila, inclusive, que entendo que essa forma de atuar na política dos Bolsonaro, né, é na base do clã, né? E essa coisa do clã, essa coisa meio tribal, meio monárquica, meio imperial, né, é uma coisa que passa de pai para filho, as posições, inclusive no Estado, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que não é uma decisão que o povo brasileiro vai tomar com base no sangue mais Bolsonaro ou menos Bolsonaro. Eu acho que tem muita coisa por acontecer até 2026. Acho, por exemplo, que o governador Tarcísio, até por estar tão bem avaliado em São Paulo, não vai querer abrir mão da sua reeleição, né? Até porque se fosse para eleição agora, teria que enfrentar uma das maiores lideranças políticas do país, ao lado de Bolsonaro, né? É uma das maiores lideranças políticas do país, que é o Lula, né? É mais difícil essa eleição. É o mesmo motivo, por exemplo, como eu acho pelo qual eu acho que o Luciano Huck, por exemplo, não vai concorrer à eleição, né? Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer que pode alterar um pouco mais esse cenário. Se você pegar esses nomes que foram cogitados, né? Jair Bolsonaro, Michelle, Tarcísio, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, parece um monte de serra elétrica que está preocupada, por exemplo, com uma pauta para o Estado que é do século XIX, que é baseada num clã, baseada no sangue, baseada em desmatamento, em flexibilização de regras, enquanto que a gente está vendo o mundo se voltando cada vez mais para uma agenda de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico baseada numa matriz limpa, né? Coisas que nenhum desses nomes aqui tem capacidade de representar. Se você pegar, por exemplo, que o maior evento global do mundo vai acontecer no Brasil no ano que vem, que é a COP30, né? A gente vê que nenhum desses aqui tem espaço para falar lá. Vamos continuar acompanhando, meus amigos, esta disputa pela sucessão de Bolsonaro, se é que haverá sucessão, o nome dele foi testado e empataria e até com algum número à frente do presidente Lula, estaria ali na margem de erro.